depois do acidente acaba de chegar na Netflix e vamos comentar, é claro, tudo o que acontece nessa série. Na trama, nós vamos acompanhar a mudança na vida de 4 famílias após um trágico incidente. Eles estavam curtindo uma festa de aniversário, tudo parecia normal, até que 3 crianças morrem e uma delas fica desaparecida após o brinquedo onde elas estavam ser levado pelo vento. É claro que isso vai mudar a vida dessas 4 famílias completamente e a partir deste ponto nós acompanhamos o drama de cada uma dessas famílias. Cada um deles reage de uma forma diferente e alguns deles querem buscar um culpado para essa situação. Então fica aquela questão, foi tudo um acidente ou realmente tem um grande culpado? Também vamos ter aí até uma certa reflexão social, já que além dessas famílias que têm um alto poder aquisitivo, nós vamos ver o lado da família de um dos funcionários. Então fica essa reflexão social. É aquela velha história, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. Boa parte da trama é um grande dramão, mas nós também temos alguma ação, já que, como eu disse, alguns desses personagens querem vingança, querem buscar um culpado, então tem toda essa situação acontecendo e eles vão inventando outros dilemas. Afinal de contas, gente, essa primeira temporada tem 10 episódios. Eu considero que a série foi meio longa, os episódios não são curtos e como quase todo enredo ali já é encaminhado no primeiro episódio, eles começam a colocar várias narrativas para poder chegar neste número aí de 10 episódios. Na minha visão, a série ficou um pouco longa. Se essa história te interessou, gente, já está disponível na Netflix, corre lá para assistir. A partir deste ponto, então, o vídeo tem spoiler. Então, gente, é bem complicado. Como eu disse ali no primeiro momento, a gente já tem ali uma grande reflexão social por conta do Monte. Eu fiquei com muita pena dele, né? De princípio, a gente percebe que o Emiliano não é um cara mau. Ele, inclusive, quer falar ali que ele foi o culpado, porque era para ele ter prendido ali o brinquedo e na correria ele não pensou direito. Foi atender o telefone, né, por conta de um grande negócio e causou todo esse dilema. É claro que isso gera a revolta dos pais e fica aquela grande reflexão sobre essa culpabilidade dele. Ele mesmo tem aquele lado em que quer ser culpado, quer ser responsabilizado por isso, porque ele carrega a culpa da morte do filho e das outras crianças. Como ele disse, né, ficam vindo ali na cabeça dele aqueles pensamentos, e se não tivesse feito a festa, e se eu não tivesse atendido a ligação? Eu imagino que realmente seja bem torturante você conviver com a culpa de ser responsável, de certa forma, pela morte do seu filho. Ainda assim, fica aquela dúvida se ele tivesse prendido o brinquedo seria suficiente. O advogado dele chega a dizer isso ali no julgamento, que ainda que tivesse prendido, talvez, provavelmente o vento levaria da mesma forma. Então, ainda fica esse questionamento se o incidente teria acontecido da mesma maneira. O Emiliano carrega essa culpa e no primeiro momento ele quer até se entregar, mas ele sofre uma pressão ali por conta do sócio dele, do Davi, que não quer que ele faça isso, porque afinal de contas eles têm um negócio que vale muito dinheiro e isso vai afetar todos eles, e é aí que ele cai num grande engano de deixar que o Monte se responsabilize por tudo isso. E, gente, eu fiquei com muita pena dele, porque ele é só um funcionário, ele não tem um grande poder aquisitivo, ele não pode fazer muita coisa, e antes disso, ele já quase morre, né? Porque aquele charro ali vai lá, praticamente mata ele, vai inclusive matar os filhos dele e chega a ser absurdo esse momento, porque ele não responde por isso. Tudo bem que ele tem poder aquisitivo, mas ele nem chega a responder por tentar matar os filhos do Monte e o próprio Monte, né? Ele simplesmente sai livre como se nada tivesse acontecido. E o pior foi ainda a mulher dele, gente, a Yolanda, apoiar essa ideia. Você vê que realmente ela ficou amargurada ali pela inveja, como ele chega a dizer para ela. Ela queria tanto ter dinheiro, mudar de vida, que ela estava disposta a ver o marido dela preso por algo que ele não fez, simplesmente para que eles conseguissem dinheiro. Ela chega ali até a meio que chantagear ele, né, levar ele pro lado emocional para ele pensar nos filhos, para ele assumir a culpa por algo que ele não fez. Então imagina o que ele passou. Eu realmente fiquei com o coração apertado vendo todo o sofrimento dele. O cara apanhou, ficou preso, aí sofre essa pressão dos poderosos, da própria esposa, para ele aceitar ali toda aquela culpa. É xingado pelas outras pessoas que não sabiam do que realmente tinha acontecido. Então é bem pesado realmente tudo o que acontece com o Monte. Para piorar a situação, gente, ele é assassinado. Então a culpa do Emiliano dobra neste momento, porque ele sabe que o cara não fez nada e que ele ficou ali preso por culpa dele. Então o cara é assassinado na prisão e eu acho que esse momento foi bem pesado. Depois disso, pra mim, a história já fica meio cansativa. Como eu disse, tem 10 episódios, eu acho muito longo pro que eles tinham pra contar. Afinal de contas, ali, basicamente nos 2 primeiros episódios acontece a maior parte do que deveria acontecer.
E depois disso eles ficam inventando aí enredos para poder preencher a história. Acontecem várias coisas que, na minha visão, deixaram a série meio cansativa. Eles ficam explorando vários pontos e vários requisitos nos relacionamentos que eu achei desnecessário. Talvez a série poderia ter 8 episódios ou até menos do que isso, no meu ver, tá, gente? Mas depois nós temos a Daniela que descobre todo esse ocorrido, né, do Emiliano, a verdade sobre tudo. É claro que no primeiro momento ela fica super abalada até por conta da profissão dela, ela trabalha ali para a polícia, ela chega a pensar no divórcio, mas no final das contas nós vemos que os problemas, né, com a própria filha, que começa a usar substâncias ilícitas, fazem ela repensar e perceber que qualquer pessoa pode errar e também perceber que ela ama muito o Emiliano e prefere continuar com ele, então ela decide por isso. Temos esse enredo aí da Lúcia com o Alex que para mim foi super desnecessário e cansativo, essa questão das substâncias, a rebeldia, né, só mesmo para preencher a história. Temos o Thiago, gente, que é um personagem muito importante, é um grande vilãozão, na verdade, nessa história toda. A partir do momento que o filho dele morreu, ele perde totalmente o controle, tenta matar o Monte, tenta matar os filhos dele, nada acontece com ele, o cara simplesmente ali parece que não vai ser punido de jeito nenhum, trata a esposa como nada, agride ela, maltrata o filho. Então, assim, um cara péssimo em todos os sentidos. E depois que ele descobre que foi o Emiliano, é claro que aí ele quer vingança contra ele e dá um jeitinho ali também de afastar ele dos negócios e entrar nos negócios dele. Isso porque ele descobre que o Davi tinha dormido com a mulher dele. Então ele usa isso como ameaça para entrar nos negócios deles, mas no final dá tudo errado. Então, assim, o Thiago basicamente fica cometendo crimes ali do jeito que ele quer, sem se responsabilizar por nada, simplesmente porque ele tem dinheiro, então ele pode fazer qualquer coisa, é meio que isso. E no final é bem a mulher dele que dá uma lição nele, só ela que consegue passar a perna nele para que ele fosse preso. Aí já pegando esse gancho, temos o Davi que só pensa basicamente no dinheiro e para mim é outro cara péssimo. Dá para ver que ele não respeita a esposa dele, a Carla, inclusive ele trai ela, antes dele morrer ele xinga ela toda. Então, assim, é um cara péssimo. Ele que influencia o Emiliano ali também, a usar do poder dele, da autoridade dele contra o Monte. Então, é um cara péssimo em todos os sentidos e eu não lamentei nada, nada a morte dele, né? O Thiago dá um final nele ali no fim das contas, que já era esperado, porque afinal de contas ele queria matar todo mundo ali que fizesse algo, não ia matar o cara que dormiu com a mulher dele, isso já era esperado. E quando ele não precisa mais do Davi, ele faz exatamente isso. A Carla, pra mim, também não é muito flor que se cheire. É claro que comparada ao Davi, né, ela é uma ótima pessoa, mas ela não é uma boa irmã, gente. Ela realmente coloca o emprego dela na frente de tudo, na frente da família, na frente da irmã. Então, ela ainda não tem aí os melhores princípios em relação a isso. Por outro lado, temos um dramão na família da Brenda. A Brenda fica muito abalada após perder o filho e ela decide solucionar isso com a ideia de ter outro filho repentinamente. Aí começam os problemas no casamento com o Javier, já que ele não pode ter filhos e nunca tinha contado isso pra ela. Os dois vivem um grande drama e o Javier também tá vivendo um grande drama no emprego, porque tem esse grande negócio que ele tem ali com o Davi, com o Emiliano, que tá correndo risco por conta do que o Emiliano fez, depois do Emiliano confessar, e depois com a entrada do Thiago, e depois da tudo errado. Então, o Javier tá tentando administrar todas as situações, né, gente? Eu até acho que ele no final ele se redimiu bem, porque ele até decide fazer o procedimento de reversão e lutar pela esposa dele, mesmo depois da Brenda ter traído ele, porque a Brenda chega a ficar com o ex dela após todo o abalo da perda do filho, achar que o casamento estava fracassado, e o Javier perdoa ela. Então, assim, no fim das contas, eles que pareciam ter tantos problemas conseguiram lidar com a situação e fortalecer o casamento deles, apesar de tudo o que aconteceu. E o Javier conseguiu mostrar para ela que ele se importava sim com o Matheus, apesar de não ser filho biológico dele. E por fim nós temos o Fabian, que também tem uma narrativa para mim muito cansativa. A filha dele desaparece e até esse ponto tudo bem, ele finalmente encontra ela, mas depois eles ficam ali vivendo aquele grande drama dela ter tido uma experiência espiritual, a mídia ficar cobrindo isso. Aí tem o aparecimento da mãe da Paula, que quer meio se aproveitar da situação, então ele fica vivendo esse grande dramão aí que para mim também fica um pouco cansativo, mas no final das contas a Paula decide ficar com ele. Então assim, gente, sinceramente, eu não achei os personagens tão carismáticos assim, e como eu disse, talvez se a série fosse um pouco menor, fosse um pouco mais interessante, porque pra mim alguns momentos ficaram bem cansativos, o drama se excedeu, né, o Thiago fazendo tudo o que ele quer ali, colocaram algumas narrativas desnecessárias, como dos adolescentes, inventaram muita coisa ali, e a história mesmo, o principal mesmo, a gente não viu tanto ao longo dos episódios, né? Teve muita coisa desnecessária acontecendo para poder preencher a história.
E eu vou explicar rapidamente para quem ficou perdido. O Emiliano deveria ter prendido o brinquedo ali, ele manda o Monte sair, deveria ter prendido o brinquedo, mas como eles tinham uma ligação de negócios, ele não prende. E quando vem aquele grande vento inesperado, leva ali o brinquedo e 3 das crianças morrem, uma delas fica desaparecida, a Paula. Depois a Paula é encontrada, fica com o pai dela, o Fabian, e decide realmente permanecer com ele, não ir embora com a mãe, que havia abandonado eles já tinha 6 anos. Por outro lado, o Emiliano pensa em confessar o que ele fez, porque o Monte, que era o funcionário dele, acabou sendo preso por não ter prendido o brinquedo. E o Emiliano sabia que, na verdade, ele tinha mandado o Monte sair e que essa responsabilidade era dele, mas ele é meio pressionado pelo seu parceiro de negócio. Eles tinham um grande negócio que tinham acabado de fechar, então, obviamente, os parceiros dele, o Davi e o Javier, não queriam que ele fosse preso ou que ele confessasse nada e estragasse esse negócio. Até porque, além de ganhar dinheiro, eles descobrem que se esse negócio não fosse para frente, eles iam ficar com uma grande dívida e, na verdade, iam ficar falidos. E devido a toda essa situação, o Emiliano não conta a verdade, o Monte é preso. Com a prisão do Monte, o Charro tenta mandar matarem ele, mas não dá certo. E quem consegue isso, gente, é a Lupita, que também queria vingança pelo filho dela. Então ela manda ali um cara fingir que é advogado, mata o Monte e não conta isso pra ninguém. Depois ela mata esse assassino e coloca provas ali para incriminar o Charro. E é por isso que ele é preso no final, pela morte do Monte. Apesar dele ter tentado, ele não tinha conseguido, mas ela passa a perna nele e consegue aí que ele seja responsabilizado pela morte do Monte, e o Charro é preso no final das contas. Além disso, depois da morte do Monte e toda a confusão, o Emiliano confessa o que ele fez e ele é condenado a 2 anos de prisão. Ele passa por um certo abalo no casamento dele com a Daniela, mas depois eles decidem ficar juntos, assim como o Javier e a Brenda, que também superam as dificuldades que eles enfrentam. Já o negócio que eles estavam fechando realmente não vai pra frente e não dá certo. Além disso, temos a morte do Davi. Antes do Charro ser preso, ele mata o Davi por ter tido um caso aí, por ter dormido com a esposa dele. Então o Davi é morto, mas ninguém sabe disso, então ele é dado como desaparecido e a Carla fica procurando por ele. É basicamente, então, isso que aconteceu aqui nessa temporada. Eu não curti muito a série, gente, eu esperava mais. O primeiro episódio é até um pouco interessante ali a história, e também é um pouco comovente aquele início por conta do Monte, mas depois da morte dele, basicamente, o que tem de interessante ali é só a gente querer saber quem tinha matado ele, né? Eu acho que no demais foi um pouco cansativo. É claro que tem a questão de todo o drama que as famílias vivem, mas para 10 episódios eu realmente achei um pouco cansativo. Mas me contem vocês aí o que vocês acharam, gostaram, não gostaram, conta tudo pra mim. Então é isso, galera, tchauzinho!